Olá, colega advogado público federal, espectador da ANAF. Eu venho hoje com mais um vídeo de dicas de Excel para procuradores. Para você que está em casa e precisa usar o Excel para resolver alguma questão de trabalho e às vezes tem dificuldade de fazer isso. Hoje eu vou trazer um vídeo curtinho, bem simples e introdutório sobre expressões no Excel, sobre fórmulas no Excel. E esse é um tema que algumas pessoas têm uma certa resistência, um certo receio, mas a gente vai ver que não tem dificuldade nenhuma nisso aí. Eu deixei preparado uma planilhazinha para apresentar alguns conceitos básicos e essa planilha, alguns já têm familiaridade com ela, porque é uma planilha comum aí para quem mexe com transação. Lembrando que a lei da transação tributária, né, aplicável a toda a advocacia pública federal, prevê algumas regrinhas para aplicação de desconto, e aí em cima disso é que eu vou construir esse meu exemplo. Então eu tenho aqui uma planilha hipotética em que eu tenho inscrições com valor principal, juros, multa e encargo legal. A gente sabe que a lei da transação tributária estabelece, entre as suas regras, que o desconto máximo, né, que pode ser dado numa transação depende da composição da dívida. Eu não posso conceder descontos nem que incidam sobre o principal, né, sobre o tributo cobrado, sobre o principal da dívida, nem posso conceder descontos que superem aí um percentual, geralmente 50%, do valor atual do crédito. Então, com base nessas duas informações da lei, eu vou simular aqui uma transação envolvendo essas inscrições. Então, eu tenho aqui o valor principal, juros, multa e encargo, e a primeira coisa que eu tenho a fazer é calcular o total dessa inscrição. O valor total dessa inscrição é óbvio, é o principal mais os juros, mais encargo, mais multa. A grande sacada do Excel é permitir que você faça isso, primeiro, dispensando a máquina de calcular. Cada célula do Excel, cada quadradinho desse, uma interseção entre uma linha e uma coluna, funciona exatamente como uma máquina de calcular, desde que você comece com o sinal de igual. Então, a partir do momento que eu ponho lá o sinal de igual, ele já sabe que virá uma expressão a ser avaliada matematicamente. E aí eu vou indicar o que eu quero realizar em termos de operação matemática. E aqui, a coisa mais simples do mundo, eu vou indicar que eu quero somar o principal, basta clicar, mais os juros, basta clicar, mais o encargo legal, mais a multa. E isso vai me dar o valor consolidado da inscrição. Alguém pode perguntar assim, mas por que você não digitou os valores? Por que você não escreveu 980 mil, mais 1 milhão, mais 500 mil? Ora, porque se eu faço dessa forma, clicando nos valores que eu quero operar, em vez de digitar os valores novamente, além de me poupar tempo, tem a vantagem de que na hipótese dos valores virem a ser alterados, automaticamente o total sofre alteração também. Isso é muito prático quando a gente vai reciclar a nossa planilha, né, ou quando os dados da nossa planilha passam por alterações periódicas. A segunda grande vantagem, ou a terceira grande vantagem de operar dessa maneira, indicando, né, clicando e indicando quais são os valores que devem ser operados em vez de digitá-los, é que o Excel interpreta isso e ele consegue reproduzir o mesmo cálculo para todas as células. Se eu vier aqui no cantinho, bem na junção, bem no canto inferior direito da célula que eu já calculei, eu já fiz o cálculo de uma, eu vou no canto inferior direito, clico e arrasto, e o Excel aplica a mesma fórmula para todas as células. Dá para clicar duas vezes também, tem o mesmo efeito, né? Então, se em vez de clicar e arrastar, eu só clicar duas vezes, ele aplica a mesma fórmula para todas as células. Isso facilita muito a nossa vida quando tem muitas células a serem calculadas. Pois bem, esse é o valor consolidado da CDA. A parcela que pode sofrer desconto na transação, todo mundo sabe, são os acréscimos, né? O principal não pode sofrer desconto, mas os acréscimos podem. Coisa óbvia também, mesmo cálculo. Então, eu vou botar lá a multa, mais o encargo legal, mais os juros. E eu tenho...
fiz alguma aqui, botei um sinal de menos no lugar de mais os juros. E aí eu tenho a parcela descontável. E uma novidade, essa segunda fórmula rigorosamente igual à primeira. O que eu queria mostrar para vocês de mais elaborado, mais sofisticado? Essa terceira célula aqui, eu vou calcular quanto que esse número, né, os acréscimos legais, representam do meu débito total. Lembrando que a lei limita o desconto a 50% do débito total. Então a pergunta é, será que esses 2 milhões aqui são mais ou menos do que os 50%? Eu posso fazer de cabeça, mas eu posso mandar o Excel calcular. A conta é um pouquinho diferente. Eu vou pegar a parcela descontável, dividir pelo valor consolidado. Isso vai me dar um número decimal, que é o percentual já da dívida, né? Então é só eu formatar com percentual, que eu vou ter aqui, olha, esta parcela descontável, os acréscimos moratórios, né, representam 70% da primeira CDA, 71% da segunda, 53% da terceira, e assim sucessivamente. Eu fiz aqui uma divisão simples e apliquei a formatação de percentual. Não precisa multiplicar por 100 e tal, o Excel faz isso automaticamente. Tá? Podem ficar descansados quanto a isso. Bom, a gente está vendo aqui, então, que superou o limite legal, né? O limite legal é 50% e, em todos os meus casos aqui, o valor, né, dos acréscimos supera o limite legal. Então, eu preciso agora calcular qual seria o valor máximo de desconto em cada CDA com base na lei. O limite não é mais não é mais os acréscimos legais, porque passam de 50%, eu preciso calcular 50% do valor consolidado. 50% daria para dividir por 2, mas eu vou fazer a conta com a porcentagem. Eu posso fazer assim, esse número dividido por 2, ou o que dá no mesmo, esse número, o valor consolidado, vezes 50%, certo? O que eu quero mostrar para vocês é que se eu faço dessa forma, na hipótese de eu querer mudar esse percentual, eu vou ter muito trabalho, vou ter que mudar em cada célula os 50%, né? Ou eu vou ter que mudar e ficar arrastando toda hora para corrigir, atualizar os valores. Mas eu já tenho os 50% digitado aqui em cima, né? Na célula B2, já tenho o percentual digitado aqui, já deixei preparado. Eu posso utilizar esse número, não posso? Então, eu posso pegar lá o valor consolidado multiplicado pelo percentual máximo de desconto. O resultado vai ser rigorosamente o mesmo. O problema aqui, que é esse o aspecto que eu quero destacar, é que se eu arrastar ou clicar 2 vezes, eu vou ter problemas nessa fórmula. Vocês estão vendo aí o problema que deu. Por que deu esse problema? Por que a sistemática de arrastar estava funcionando muito bem até aqui? Em todas as outras colunas eu tinha usado. E agora, nessa, quando eu fui arrastar, não deu certo. Ora, não deu certo porque nos outros casos, cada célula era calculada com base naquelas que estão ao lado dela, né? Então, a coluna F era calculada com a soma das outras. A coluna G era calculado com células que estavam na mesma linha. Então, cada vez que eu desço uma linha, o Excel desce uma linha também, né? Eu desço na célula de resultado, ele desce nas células que compõem a fórmula. Quando ele foi fazer isso aqui, ou seja, quando eu arrastei para baixo, isso não funcionou. Na segunda célula, por exemplo, ele desceu do B2 para o B3, e aí o percentual não tinha nada a ver com a história. Depois do B3, ele desceu para o B4, que estava vazio, por isso deu 0. E a partir daí, uma bagunça, porque ele foi pegando os números que estavam abaixo na coluna B, que não tinham nada a ver com a história. O que eu preciso nesse caso, em casos como esse, é informar para o Excel que, mesmo que eu na hora que eu for calcular as próximas linhas, ele não deve alterar o local de onde ele busca os 50%. É como se eu tivesse que dizer para o Excel assim, olha,
esse 50% aqui, você vai pegar sempre no B2. Você não vai pegar no B3, no B4, no B5, no B6 à medida que arrasta. Você vai pegar sempre no B2. A maneira de fazer isso, de dizer isso para o Excel, é tranquila. Eu vou começar a minha fórmula, valor consolidado, vezes os 50%. Eu clico nele como eu vinha fazendo até então. Só que agora eu vou apertar a tecla F4 no meu teclado e vocês vão notar que aparecem os símbolos de cifrão, né, antes da letra B e também antes do número 2. Só isso. Aperto F4, o símbolo de cifrão aparece. Esse símbolo de cifrão significa para o Excel que esta informação, né, este multiplicador, B2, vai ser sempre obtido no mesmo lugar. Não muda de acordo com a célula que eu estou calculando. Só isso. Fiz a primeira conta, que já tinha dado certo, e agora deu certo para todos os outros. Legal? Mesma coisa vale para o valor da entrada. A lei diz que a transação tem que ter uma entrada de 4%, rigorosamente a mesma coisa. A entrada vai ser o valor consolidado vezes o percentual da entrada, sempre obtido no mesmo lugar. Nesse caso, na célula B3. Aperto F4 para aparecer o cifrão e posso arrastar para todos os demais. Maravilha? Então, fácil de fazer, tranquilo de compreender o conceito de referências relativas, que são essas em que eu busco o termo, né? Busco o conteúdo de uma célula de acordo com a posição que eu estou calculando, né? Então, quando eu estou calculando a linha 2, eu busco informações na linha 2, né? Nas células ao lado dela. E o conceito de referência absoluta, que é essa com o cifrão, em que eu informo ao Excel que aquele operando, aquela informação vai ser sempre buscada no mesmo lugar. Nesse caso, o limite do desconto e a entrada, não importa a CDA que eu esteja calculando, vão ser sempre buscados no mesmo lugar. Com esses dois recursos, a gente consegue fazer uma série de operações matemáticas, vai conseguir resolver uma série de probleminhas. Depois eu trago algumas outras opções, alguns casos especiais, mas a base do cálculo no Excel se dá utilizando esse sistema de referências. Eu mando somar o conteúdo de células e não mando somar números, né? Eu mando operar o conteúdo de células e eu faço isso indicando o nome da célula e, se necessário, fixando com a tecla F4 para que aquela informação seja buscada sempre no mesmo lugar. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Se tiverem dúvida, me manda que eu respondo. Abraço e até o próximo vídeo.